Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 22 de junho. O Ibovespa apresentou queda de 1,34%, após ter batido ali numa região que eu já tinha mencionado na última videoanálise, na faixa dos 51.200 pontos. Faz mais sentido, pelo menos no meu modo de ver, na minha leitura do gráfico, ter um movimento aqui para baixo. E seria até uma possibilidade de a gente ter um movimento para baixo para vir perder essa região. Eu digo isso porque a minha leitura eu vejo aqui um movimento forte para baixo, e eu vejo aqui, vou colocar até em azul, eu vejo essa movimentação aqui como uma correção em ABC. Como se fosse uma correção em ABC, posso estar enganado, mas para mim está parecendo uma correção em ABC, com expectativa de gerar mais um movimento aqui para baixo a favor de uma nova tendência de baixa, principalmente pelo gráfico semanal. Então vamos ver o que o Ibovespa vai armar nos próximos pregões. Perda da mínima de hoje, 50.060 pontos, primeira sinalização para esse movimento de baixa. Começa a desarmar o que eu estou mencionando, se conseguir romper aqui para cima, 51.811. Mini índice, cheguei a recomendar uma operação no pregão de hoje. Depois de um pregão aqui, se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, que abre o pregão, vem para baixo, gerando formação de topo, depois desse movimento de baixo, que traria chance de ter um movimento para baixo, aí reverte essa formação de topo aqui para cima. Aí já olha ali um pouco mais para buscar a operação na ponta compradora. Aí já volta aqui para baixo. A partir desse momento fiquei mais interessado em venda. Aqui para mim a forma como foi essa correção não encaixou muito a entrada. A única forma seria buscar aqui uma operação, seja nesse rompimento, uma operação mais clara em termos de estratégia para quem opera rompimento. Terminei não optando por essa entrada. Depois disso, também a correção aqui não foi tão simples de se identificar, mas de qualquer forma eu optei por fazer a recomendação na ponta vendedora. Primeiramente, se perdesse a mínima desse candle, não perdeu no candle seguinte, e aí recomendei novamente se perdesse a mínima já desse candle. Ela foi executada, veio aqui para baixo e eu encerrei a posição aqui na formação desse candle mais próximo da mínima. Eu sempre envio uma mensagem quando eu encerro a posição, essa mensagem é enviada dentro do canal DV Invest Pro. Então, essa posição deu um ganho de 0,41% na operação, e no capital total mais 0,33%, a operação é basicamente aí de 200 pontos. Olhando agora para PETR4, a Petro terminou o dia apresentando ali um candle de reversão chamado de nuvem negra, um padrão de reversão dos candles. A perda da mínima de hoje, 9,34, reforça a chance de ter um movimento para baixo. É importante ressaltar que eu não vejo muita relevância nesse pivô de alta da Petro, porque para mim se encaixa em algo que eu comentei agora há pouco em cima do gráfico do Ibovespa. Ou seja, fez isso aqui é basicamente uma correção desse forte movimento de baixa. Por isso que eu mencionei, se fosse na última videoanálise, se fosse para buscar compra na Petro, eu aguardaria o próximo movimento de baixa. Se ele não for forte para baixo, eu ficaria interessado em fazer compra de fundo ascendente. Mas existe uma chance aqui da Petro, depois desse falso rompimento, fecha acima e volta a fechar abaixo, de engatar aqui um movimento para baixo, trazendo até a possibilidade de arriscar uma venda nesse ativo, trabalhando aí com stop um pouco acima desses 9,75, que era um patamar de resistência já citado na última análise. Na Vale 5, o dia foi de alta de 2,49%, mas continuo olhando para o papel um pouco mais para a ponta vendedora. O ideal é até que tivesse mais um pregão aqui fraco, como foi esse, fraco não na questão do tanto que ela subiu, 2,49%, porque boa parte da subida foi no primeiro candle do dia, primeiro e segundo candle do dia, já com gap aqui, ganhou força e depois não conseguiu deslanchar muito, inclusive fechando abaixo do topo anterior, da máxima ali anterior, 12,78. Então é um ativo que, se perder a mínima do pregão de hoje, já seria uma alternativa de buscar uma venda. Trabalhando aqui com a venda nesse ativo, ficando atento já para um comportamento em cima desse gap, que se ganhar força aqui para baixo, melhor ainda para uma posição de venda. Então é um papel que eu ficarei atento aí também nos próximos pregões. Na sequência, para comentar, a gente tem aqui BBDC4, Bradesco, algo tudo no mesmo sentido. Assim, os ativos que eu estou comentando aqui têm uma configuração parecida. Forte movimento para baixo, gera um movimento para cima, gera mais outro aqui, outro para cima. Opa, arrumou um pivô de alta. Para mim isso aqui não tem muita relevância. Nesse primeiro momento não tem relevância no sentido de comprar, igual a Petro, de fazer compra de rompimento. Para mim fica um pouco mais, até que o mercado mostre algo contrário, de buscar arriscar uma operação na ponta vendedora se perder a mínima no pregão de hoje, na casa aí dos R$ 24,66. E não ser, depois de uma venda, executando essa venda, não seria interessante mais ver o papel voltar aqui para cima desse patamar que é esse topo anterior, 25,19, podendo até trabalhar com um stop aí um pouco acima desse patamar. Então é mais um ativo. Outro
parecido em MRV3, só que essa não conseguiu superar a máxima do topo anterior, assim como a Vale não conseguiu ainda superar a máxima do topo anterior, também dentro de um grande movimento de baixa, que saiu de uma baita congestão, gera aqui uma correção para mim também em ABC, e no pregão de hoje, engolfo de baixa. Nesse engolfo de baixa, a perda da mínima de hoje, 10,30, também traz a possibilidade de se trabalhar na operação na ponta vendedora, tentando pegar o próximo movimento de baixa, enfim, venda de swing trade. E por último, o VEG3, que está dentro da tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Gera um movimento de subida, vai travando aqui em cima de dois fundos anteriores, esse aqui mais esse aqui. Então é uma região de resistência que ela está tendo uma dificuldade para se manter aqui, assim, principalmente o fechamento num patamar mais testado. A perda da mínima de hoje, R$ 14,25, também traz essa possibilidade de arriscar uma operação na ponta vendedora. Assim como eu comentei em BBDC4, não seria interessante ver o ativo depois de abrir uma venda, o ativo voltar aqui para cima, fechando para cima, por exemplo, de R$ 14,59, que até essa mínima aqui é R$ 14,56. Então, seria um ponto que não seria interessante ter fechamento para cima dessa região, em termos de para um bom andamento da operação na ponta vendedora. Então é isso, amigos. Se a análise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço a sua valiosa audiência e também o seu acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o próximo pregão.